Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao CELGcast, o seu podcast de saúde mental, que é promovido e organizado pelo CELG, o Centro de Estudos Luiz Guedes, que já tem desde 1959. Ele reúne psiquiatras, psicólogos e outros profissionais de saúde mental, principalmente promovendo cursos de especialização, capacitações e jornadas científicas. As jornadas do CELG já acontecem desde 1960, a cada 2 anos. Vocês podem visitar o nosso site, que é o www.celg.org.br. A nossa entrevista, a gente continua na nossa série Vamos à Jornada do CELG 2022, que vai ser agora de 4 a 6 de agosto, em Gramado, no Hotel Serrano, evento presencial. E a temática dessa edição da jornada é resiliências, encontros e desencontros. Algo essencial hoje, numa época ainda de pandemia, crises financeiras, crises de valores, enfim. O nosso assunto de hoje faz parte de uma das mesas redondas do evento, que é adições comportamentais, sexo, bolsa de valores e tecnologia. Mas a ênfase de hoje é na bolsa de valores, com o foco no day trade. Vai ser no sábado, lá do dia da jornada, às 5 da tarde. A gente vai entrevistar agora o psiquiatra Tiago Henrique Rosa. O Tiago é psiquiatra com especialização em psiquiatria forense no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, envolvido com pesquisa, teve passagem como pesquisador em diversas instituições no Canadá e nos Estados Unidos, faz parte do corpo editorial de diversos periódicos, e em plena pandemia, driblando o Covid, ele ainda recebeu em 2021 um prêmio de fellowship na Sociedade Japonesa de Psiquiatria e Neurologia. Tiago, muito obrigado pelo teu tempo, Tiago. Obrigado, Alexandre, pelo convite. É sempre um prazer estar falando com o pessoal do CELG. Agora que eu moro em Curitiba, é uma oportunidade também de matar um pouco da saudade à distância aí do pessoal aí de Porto Alegre e também presencialmente, né, na jornada aí. Vai ser muito bom rever todos vocês. Excelente. Tiago, tu vai abordar um assunto que alguns até poderiam pensar que é uma coisa fashion, de moda, envolve a fantasia, mexe com solução mágica, com riqueza, mas que depois de passar dessa camada, olhando de perto, tem sofrimento mental. E eu não estou falando de quem perdeu dinheiro por uma crise econômica, uma empresa que se envolveu em corrupção. Estou falando da interface de aplicar na bolsa, enfim, com comportamentos de adição. Nos dá um panorama do que tu vai abordar no evento lá, Tiago. Então, Alexandre, esse tema aí do day trading patológico, né, falando com um termo aí mais ou menos genérico, que ainda não existe exatamente uma entidade diagnóstica, um diagnóstico categórico definitivo, porque ele é um assunto emergente, ainda a gente não tem evidências robustas o suficiente para dizer que é um diagnóstico, né, nos nossos conhecidos manuais DSM e CID, mas é uma condição, um fenômeno emergente bastante relevante, que está associado com impacto funcional, social e econômico extremamente relevante. Alguns pacientes aí perdem dinheiro na casa dos milhões e eles perdem completamente o controle na questão dos investimentos, né? De certa forma, é semelhante ao que a gente conhece com o gambling, né? Com o jogo patológico, mas obviamente tem as suas particularidades, que depois a gente vai conversar um pouco mais a fundo sobre isso. Mas é aquela coisa de usar o mercado financeiro, o mercado de ações, como se fosse um cassino, né? E o cara usa disso porque, de certa forma, no início ele consegue alguns ganhos fáceis, no mesmo dia ele consegue dobrar, triplicar os investimentos que ele havia feito algumas horas antes. Isso dá uma falsa sensação de que ele tem, né, o mercado financeiro nas mãos e ele trata isso como se fosse, né, novamente uma máquina de cassino, alguma roleta ali e começa a perder o controle e isso se torna uma adição comportamental com implicações bastante severas para a vida do indivíduo, né? Então, esse é um tema bastante importante aí principalmente com o advento dos gurus, né, do YouTube, do mercado financeiro, as pessoas falando que todo mundo tem que se tornar um investidor. Isso se tornou algo extremamente popular no nosso tempo e com isso também veio a forma patológica desse comportamento de investir, né, no mercado financeiro, principalmente no day trading, que é essa coisa de fazer essas movimentações financeiras no mesmo dia, né? E como é que a gente pode suspeitar que alguém apresentaria essa entidade aí do day trading addiction? Isso é uma coisa bastante complexa, porque esses pacientes, como pacientes de transtornos aditivos de forma geral, eles geralmente eles não procuram auxílio médico, né? Eles são levados por alguém. Geralmente a família vai questionar você porque tem um irmão, tem o pai, tem um marido, geralmente são homens, né, esses pacientes, na grande maioria dos casos,
que está perdendo muito dinheiro e está tratando o mercado financeiro, está tratando as ações como se fosse um jogo, né? E aí essas pessoas vão falar, meu marido, meu irmão, parece que ele tem um problema, só que ele não sabe reconhecer isso. Geralmente é o familiar que vai se queixar dele, né? Mas, em alguns casos, o próprio paciente vai trazer essa queixa, porque é muito difícil a gente reconhecer isso, né, de uma forma espontânea nos pacientes. Então, uma coisa que eu digo para os profissionais que querem reconhecer isso pela primeira vez é, pelo menos, perguntar para algum paciente se ele faz investimentos e se ele fazendo investimentos, como é que está sendo isso, o cuidado dele com o dinheiro que ele gasta nesse tipo de situação, né? Isso já é uma pergunta de screening bem interessante. Se ele começa a falar que está perdendo muito dinheiro, que ele passa muito tempo nisso, já são alguns sinais de alerta, na verdade, de que esse paciente pode estar tendo esse comportamento de day trading patológico, essa manifestação de uma adição comportamental. Às vezes o paciente também tem fissura, tem ansiedade importante associado ao mercado financeiro, ele tem essa necessidade constante de ficar checando as ações, ficar checando os índices, isso também pode ser outro sinal de alerta para a gente ficar aí a par dessa situação e, quem sabe, fazer uma investigação um pouco mais completa desses casos. Entendi. E, enfim, pega os conceitos da adição e aplica naquele contexto ali, né? Os comportamentos, mas digamos que alguém vai lá e se estabelece esse diagnóstico, esse conjunto de comportamentos, né? Que tipo de tratamento que se oferece? Tem um tratamento específico ou pegaram das áreas da adição e fizeram uma adaptação? Como é que tu vê essa parte do encaminhamento depois, né? Do tratamento. Nesse caso, que nem eu digo, assim, né, muitas das evidências são preliminares, são estudos com amostras pequenas, N's pequenos, mas existem algumas evidências preliminares do que pode funcionar para esses pacientes, né? Muitos dos conceitos são emprestados, como você disse, de outras adições comportamentais, outros transtornos aditivos. Uma das recomendações que eu tenho lido em alguns artigos sobre o tema é usar critérios diagnósticos de gambling, né, disorder, do jogo patológico para esses pacientes. É bem factível usar isso. Eu, por exemplo, uso e eu acho bem tranquilo fazer isso. Talvez esteja até um especificador dentro do diagnóstico, né, de jogo patológico no futuro, né, essa forma de, por exemplo, a manifestação do gambling disorder no mercado financeiro, né, essa é outra discussão também entre os especialistas na área. Mas, por exemplo, né, a gente poderia usar técnicas de tratamento psicoterápicas, psicoeducação, técnicas de TCC para esses pacientes. Existem algumas evidências preliminares, por exemplo, da possível evidência de naltrexona para esses pacientes. A naltrexona é uma medicação super bem recomendada para transtorno por uso de álcool, até para o gambling disorder, tem umas evidências bastante interessantes para outras adições comportamentais, por exemplo, uso problemático de pornografia e gaming disorder. Então, eu acho que seria também um ótimo medicamento para a gente poder utilizar. Tratamento de comorbidades, como em qualquer transtorno aditivo, é uma parte essencial do tratamento, avaliação de risco de suicídio. Alguns pacientes podem, se necessário, a gente encaminhar para uma internação psiquiátrica, porque pensa na seguinte situação, Alexandre. Esse paciente tinha uma vida relativamente normal, um padrão de vida, porque a maioria desses pacientes tem um padrão de vida bom, adequado, e de uma hora para outra ele perde milhões. As situações que a gente ouve quando conversa com, por exemplo, economistas que trabalham nessas grandes agências de investimento, é que esses pacientes com esse perfil, eles perdem milhões em uma semana. Isso está associado a um enorme risco de suicídio. Por isso que muitas vezes é necessário até encaminhar para uma internação psiquiátrica esses pacientes. Então a situação pode aumentar muitos dígitos ali, né? 5, 6, 7, 8, 10 dígitos aí. E até vou puxar um pouquinho antes, no meio da nossa entrevista, para a nossa área. Assim, como é que tu associa essa temática que tu está trazendo aí, uma temática bem inédita, enfim, uma coisa de inovação, com a temática do evento, né? Que é resiliência, encontros e desencontros. Que links tem nessa situação? O primeiro deles é que, assim, o CELG, de forma geral, ele tem, assim, essa tradição de trazer temas de vanguarda, né? Toda vez que a gente tem uma jornada de CELG, desde que eu participo de 2018, a primeira jornada que eu fui, eu já tenho notado esse padrão de que sempre tem sido trazido temas novos, transtornos mentais emergentes, novas ferramentas em saúde mental, e isso não é diferente, né? Acho que a primeira vez que está sendo discutido esse tema na jornada de CELG, e isso demonstra claramente esse padrão e a manutenção dessa tendência. O segundo ponto é que, assim, né, esses pacientes, como outros pacientes em qualquer transtorno aditivo, eles têm uma dificuldade de construir resiliência, né? Isso é um dos fatores de risco pelo qual eles têm a manutenção do transtorno aditivo, né? Então, isso é muito bem relacionado com o tema, a importância de desenvolver resiliência nesses pacientes. O primeiro estressor, eles tendem a recorrer nesse padrão aditivo deles, no caso da adição comportamental, e faz com que eles acentuem o grau de prejuízo deles, principalmente econômico, né? Entendi. A coisa pode tomar proporções muito grandes, assim, né? E esse tipo de
esse conjunto de comportamentos, enfim, isso surgiu com a tecnologia, né? Porque assim, antes, quando eu lá tinha um investidor, eu dizia, põe meu dinheiro lá na bolsa ou compra tal coisa, mas era um outro timing. Agora, a coisa just in time muda, né? A tecnologia, ou enfim, na realidade, as equipes já têm alguns mecanismos de identificação ou proteção dessas situações, enfim, das corretoras. Tem algum movimento nessa linha, Thiago? Eu sei assim, ó, de alguns corretores que eles estão mais preocupados com alguns clientes deles, e eles tentam educadamente alertar esses clientes, né, do padrão deles, de que talvez seja um padrão patológico, esse padrão de investimento. Mas o segundo problema é que a maioria desses pacientes não tem corretor. E o fato deles, por exemplo, terem um corretor especializado na área seria um fator de proteção. Isso é o que nossas evidências preliminares apontam. A tecnologia, se for um gancho muito importante, Alexandre, porque assim, antes você não tinha acesso ao mercado de ações com tanta facilidade, né? Era uma coisa assim, distante, difícil. Isso fazia com que as pessoas tivessem dificuldade de por si só acessarem o mercado financeiro. Agora com a internet, não. Você tem uma série de videoaulas no YouTube, tutoriais de como a pessoa investe, como, entre aspas, ficar rico em poucas semanas, né? E isso estimula, às vezes, pessoas muito jovens, adolescentes, aí, pessoas recém-saídas da adolescência que têm acesso a quantidades, né, não desprezíveis de dinheiro e, por si só, vão investir, né, no day trade, que, por si só, também já é um tipo de investimento mais arriscado, associado muito à especulação, pessoas inexperientes, e são essas pessoas que geralmente têm risco de conversão para esse padrão de day trading patológico. E, infelizmente, para isso é muito difícil identificar o primeiro ponto, porque essas pessoas estão em casa, atrás das suas telas, dos seus computadores, fazendo investimentos de uma forma, assim, não preparada, não para a qual elas não foram treinadas, e não nesses sites não tem nada de algum algoritmo, algum mecanismo sofisticado que poderia reconhecer isso. Eu acho que com a psiquiatria de precisão, né, a gente tem discutido muito o papel dos algoritmos, da inteligência artificial nisso, quem sabe no futuro a gente possa fazer isso, né? E aí tentar conectar isso com os sites das grandes bolsas de investimento. Quem sabe isso seria uma coisa interessante de explorar no futuro, mas até o momento a gente não tem nada muito concreto nesse sentido. Assim como tem as empresas com selo de sustentabilidade ISO 14000, tem que ter umas empresas aí também com uma proteção de saúde mental de seus investidores aí, quem sabe. Com certeza, com certeza. Sou favorável a essa ideia. Nós estamos finalizando já, Thiago. Nos explica como é que tu chegou nessa área, né? Como é que, já que é uma área de inovação e que realmente o CELG traz isso por N motivos, como é que tu chegou nessa área? Então, Alexandre, eu gosto muito dessa área de adições comportamentais e adições tecnológicas de forma geral. Tanto que meu doutorado, eu diria que 60% da minha temática do doutorado é associado a adições tecnológicas, né? Game disorder, uso problemático de pornografia, hikikomori, que é um outro transtorno mental associado ao isolamento social patológico, muito derivado também do uso problemático de tecnologias. E aí, no começo desse ano, também comecei a estudar, né? Essa coisa do mercado financeiro, da expressão e da facilidade com que a tecnologia, né, fez com que as pessoas tivessem para acessar o mercado financeiro e até ter um uso problemático disso, dessas ferramentas. E comecei a perceber que isso também era um transtorno mental, um possível transtorno mental emergente, algo aí, um fenômeno que a gente deveria discutir mais, porque no futuro vai ser algo muito relevante, muito importante, que já tem trazido muito prejuízo. Então, acabou que eu também peguei interesse nesse assunto e agora estou explorando mais essa frente, esse novo fenômeno aí, quem sabe no futuro consigo fazer estudos mais sofisticados sobre esse tema também. Tá bom, espero que aconteça isso. Eu até tinha uma pergunta, mas hoje, enfim, claro, com a presença das mulheres no mercado investidor, eu imagino que deve ter algumas diferenças entre os homens e as mulheres, mas deixa para responder isso lá na jornada, né, Thiago? E também nos responde lá na jornada se o psicólogo, o psiquiatra, o terapeuta podem aceitar criptomoedas ou não. Não sei se isso tem a Beleza. ver. Pergunta e tanto essa. Tiago, queria te agradecer muito aí por tu trazer essa antecipação aí de alguns pontos da tua palestra, parabenizar aí por uma temática de fronteira, né? E o meu nome é Alexandre Enes Henriques, eu sou médico psiquiatra, sou diretor de tecnologia da atual diretoria do CELG. Todos vão poder ter acesso ao CELGcast nas diferentes plataformas e também no YouTube. E a gente lembra que ainda é possível todos se inscreverem na jornada. Muito obrigado a todos pela atenção e ao nosso palestrante aí, Thiago, muito obrigado aí também pela tua disponibilidade aí. Obrigado, Alexandre. Sempre um prazer contribuir com o pessoal aí do CELG.
Até a próxima, então, pessoal. Até Gramado. Até Gramado. Até Gramado.